Beleza aí, galera? Seguindo então aquela nossa linha de raciocínio, que a partir de agora a gente vai tratar de fato o mais próximo possível. Lógico que de forma muito básica, mas é muito básica mesmo, até pelo fato que isso que eu estou mostrando aqui para vocês é só um exemplo, não é todos os web services que se comportam dessa forma e na verdade existe muito mais processamento por trás dos panos, mas é uma simples ideia de como acontece uma requisição através de um cliente, onde o cliente chama alguma funcionalidade remota, como o server processa essa requisição, que você já viu como o server está recebendo, e agora a gente vai ver como o server vai estar retornando algum status dessa transação. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui, eu vou retornar um XML. Por que um XML? XML é, hoje já existe bastante web services aplicando um JSON, que é muito mais leve, mais prático de você tratar. Porém, ainda existem algumas aplicações que fazem questão de utilizar o XML, até por vários parâmetros de integração com outras linguagens de programação, o que na verdade o JSON resolve tranquilamente isso, mas enfim, ainda tem muita gente que opta pelo XML e isso não sei ainda quanto tempo vai durar. Mas nesse exemplo eu vou fazer um tratamento com XML e num próximo vídeo, quem sabe, eu mostre como seria com JSON, que é muito mais simples e é muito mais rápido mesmo do que tratado que um XML. Então vamos instanciar a classe Simple XML Element e nela a gente vai definir, vai dizer que a gente vai criar um novo arquivo XML. Então vamos abrir e informar o que a gente quer. Por que isto? Quando eu defino dessa forma, com os sinais com as tags ali de abertura e fechamento do XML, significa que eu estou criando um novo arquivo XML. No lado do cliente, a gente vai utilizar essa mesma classe, o new simple XML element, só que a gente vai colocar aqui dentro um XML existente para a gente fazer o parse desse XML e exibir os nossos dados conforme a gente queira. Beleza. Então agora a gente vai no XML e, opa, e vamos adicionar uma criança, por assim dizer, que venha a ser o status. Nesse caso, como a requisição se ocorreu com sucesso, a gente coloca o status 200, que pelo padrão do HTTP é um status de sucesso, e a gente adiciona um novo elemento, uma nova criança, um novo filho aí, dizendo qual é a mensagem. Então, a requisição chegou com sucesso. Somente a requisição chegou com sucesso, tá? Para caber na tela. E vamos colocar mais um XML add child com o conteúdo que eu acabei recebendo do post, que é o e-mail. Beleza. Aqui o que temos? Já temos um novo elemento, um novo arquivo, por assim dizer, XML, que já contém um elemento que é o status, um elemento que é a mensagem e outro que é a data, que vai ser os dados que o servidor vai retornar para o cliente. Nesse caso aqui só estou recebendo o post do e-mail, por isso que eu falei que é uma requisição muito simples, um exemplo didático mesmo,
porque o que, que eu estou fazendo? Só estou fazendo uma redundância. Eu envio o e-mail através do cliente e o servidor retorna esse e-mail. Na prática, raramente você vai encontrar algo desse jeito, desse gênero aqui. Mas, como é apenas um caso de estudo, é uma medida válida e a gente vai ver só para você ter uma ideia de como é esse retorno. Agora, o que, que a gente vai fazer? Print. A gente vai imprimir essa classe XML como XML. Simples, né? Ó, eu inicio um novo Simple XML element, dizendo que eu quero popular um novo arquivo, adiciono os nós dele, no caso os elementos, e ao final simplesmente imprimo. Aqui o que, que vai acontecer? Eu tenho esse var_dump, ele vai continuar imprimindo, só que ele vai imprimir, ao que eu me lembro, ele vai imprimir todo zoado aqui nessa tela. Vamos ver o que, que vai dar. Exatamente. Ó, ele imprimiu todo zoado aqui, string, tá? Então, para você ter uma ideia só de como seria ali na parte do cliente, o que, que a gente vai fazer? Vai definir o header e vai informar que content type é text/xml. E ao invés do var_dump, a gente simplesmente vai usar o print comum. Olha só. Viu que legal? Aqui é basicamente simulando o que um servidor do PagSeguro, por exemplo, retorna para você. Você envia uma requisição de pagamento, ele processa. Lembre-se que eu falei que neste exemplo eu simplesmente estou fazendo uma redundância, que eu estou recebendo o post, estou recebendo o e-mail pelo post, não estou fazendo tratamento algum e estou enviando o e-mail de volta junto com o status o status da transação, o status HTTP dessa requisição. Então, o status foi 200 porque ele localizou a mensagem, a requisição chegou com sucesso, e data, que são os dados que o servidor está retornando ao cliente, simplesmente nesse caso o e-mail. Muito tranquilo, facinho de fazer, sem problema algum. Beleza, agora vamos simular um erro. Então eu tenho aqui, ó, a requisição, se o método não for idêntico a post, ele vai dar que o método não é suportado e o código 405. Então, nesse caso, a gente vai novamente criar um novo XML element, XML, opa, peraí, simple XML element, ok, dizendo que é um arquivo XML novo, e vamos começar a adicionar os elementos. Eu vou colocar o status, que vem a ser o status da exceção. Agora eu vou definir a mensagem, que também é a mensagem da exceção. E, por final, eu vou imprimir o XML como XML. Por que é interessante você sempre voltar o status e ao menos uma mensagem? Porque existe até um livro de web services que eu li recentemente,
que ele explica que a tua aplicação deve se comportar de forma que o cliente esteja esperando, ou seja, o cliente, a primeira coisa que você tem que fazer como cliente é você ver qual que foi o status da tua requisição, ou seja, se a tua requisição deu certa ou deu errada, não importa, ela tem que ter um retorno, porque é a partir desse retorno que o cliente vai ter um parâmetro se ele deve prosseguir ou não. Imagina o caso de você ter uma requisição e existiu uma falha nessa requisição, mas você não teve um retorno. Aí o cliente fica lá esperando, esperando, esperando e esse retorno nunca acontece e ele não sabe o que fazer. Então, padrão, status, mensagem ou qualquer outro gênero que indique que queira dizer, mesmo que com outras palavras, que deu tudo certo ou deu tudo errado, deve sempre retornar ao cliente. Ele deve saber o que rolou no teu servidor, não precisa ser detalhes, mas ao menos um status você precisa retornar para ele saber se prossegue ou para por ali. Então beleza, você está vendo que aqui eu tenho a exceção, lancei um novo arquivo XML, tá? E vou no final de tudo, vou imprimir ele. E agora a gente vai ter que definir aqui no cliente, vamos tirar o método post para simplesmente a gente simular um erro. Então aqui ao invés de 200 vai ter que aparecer 405 e aqui o método não é suportado. Olha só. Concorda comigo agora que se você envia uma requisição e você tem que esperar um retorno de status dela, se você sabe que o status 200 é o status de sucesso e, por exemplo, o 405 é o status de método não disponível, 404 não localizado e assim por diante. Basta dar uma olhada até na Wikipedia, você encontra todos os códigos de retorno HTTP. Então você sabe que eu só vou prosseguir, eu como cliente que fiz a requisição, só vou para frente se eu tiver o status 200. Se eu tiver qualquer outro status, eu paro por ali. Então isso é muito interessante, você sempre manter um padrão para o teu cliente sempre ter uma saída. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, que esse vídeo já se estendeu demais. E no próximo vídeo eu vou mostrar um exemplo de um retorno em JSON. É muito simples, é muito mais tranquilo que um XML e eu acho que vocês vão gostar.